Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Texto que vai ser lido é uma sequência do que já foi pregado ontem a respeito de José, que é um exemplo de uma pessoa que a herança de Deus transferiu para ele, e é um apontamento também de José apontando para a igreja gloriosa. Então o texto é Gênesis, que está sendo lido no capítulo 41, começando no verso que vai ser lido 45. Então diz o seguinte: e chamou Faraó o nome de José. José quer dizer o Senhor é a nossa salvação. O Faraó do Egito mudou o nome de José para Zafanete Parneia, que quer dizer o seu Deus criou tudo. Em outras traduções também, Deus de José vivo é o criador de tudo. É o que significa agora o nome de José, Zafanete Parneia. E deu-lhe também por esposa a Asenate, ou Asenate, que no hebraico a tradução de Asenate é: não tenho medo de mais nada, eu fico sorrindo dos problemas, ou a minha vida é rir das questões enfrentadas. É a tradução de Asenate. Não tenho medo de nada, de enfrentar nada. É o nome de Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote On. E saiu José agora por toda a terra do Egito como governador. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então está sendo ministrado. A herança passa para o cristão, ele tem a herança em Cristo. Então tudo já é nosso, somos co-herdeiros. Então quando o cristão não tem mais o pensamento de pensamentos próprios para si mesmo, mas ele quer fazer a vontade do Pai, ou seja, a vaidade humana acaba e entra o propósito de Deus. É por isso que José ficou preso e nem pensava mais em voltar para casa ou fazer planos dele mesmo, mas ele agora aguardou em Deus. Então aí Deus já começou a liberar a herança que já era planejada para José. Cada um tem uma herança aqui na terra e para a eternidade, mas a herança dos adultos é quando a pessoa vai tendo caráter, a identidade em Cristo. Aí chega em certo momento então que não há mais o desejo do homem adâmico, mas sim o desejo de Deus em nós. Por isso que José foi preso, ficou lá muitas vezes sofrendo, padecendo, mas era a maneira que Deus tinha para ele depender de Deus. Então na hora que acaba a vaidade humana, Deus já faz o Faraó sonhar que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de seca, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, espigas ruins, espigas boas, e o Faraó fica perturbado com o sonho, e ele quer que todos os adivinhos, os astrólogos interpretem para ele, e ninguém saberia interpretar. Mas aí o copeiro lembra de José, fala que tem um jovem lá na cadeia que ele tem um Deus que interpreta para ele. Então o Faraó traga ele. No mesmo momento, José já foi falando o sonho, interpretando, e o Faraó já falou: é você então que vai tomar conta do Egito, é você que vai governar, então esse sonho é uma verdade. Então José já foi para o governo. Aí ele foi tendo ideias de Deus, de fazer silagens, silos, para guardar 7 anos a riqueza, silos para os animais, para guardar alimento, silagem, estoque de águas para guardar dentro de vasilhames de barro, piscinas assim enterradas para não contaminar. Enfim, ele teve ideias de riqueza. Então ele enriqueceu, governou, prosperou. A herança começou a ser liberada, como foi pregado ontem. Aí então José, ele tem o nome mudado. O Faraó sabe que José quer dizer Deus a salvação no hebraico, mas Deus leva o Faraó a mudar o nome de José para um nome egípcio, que quer dizer, veja bem, esse nome é Sanat, que é Parneia,
Zafenete Parneia, em outras traduções, Deus é o Criador de tudo, o seu Deus é vivo e vive da eternidade da eternidade. O próprio faraó reconheceu isso do Deus de José e falou: José, você vai chamar o teu Deus, é o Criador de tudo, do início ao fim, ele é eterno, esse é o Deus seu mesmo, você vai ter essa marca na sua vida. Então veja que é uma questão da herança. O próprio faraó honrou José, declarando que o seu Deus é eterno, que é o Criador e sabe de tudo e criou tudo para ele. Por isso que o faraó fala: se Deus quer a seca e a fome e quer depois a abastança, então Deus é o controlador de tudo. Se José serve esse Deus, então ele vai ter esse nome. O seu Deus controla toda a criação. Por isso que o herdeiro de Deus não fica mais preocupado, ele tem a convicção que Deus está no controle de tudo. Então José passa a ter esse nome. Você pode olhar em várias Bíblias, se tiver tradução, veja bem Zafenete Parneia, que tem essa tradução. E ao mesmo tempo, veja que José se casa com a filha de Potífera, sacerdote On, mas aquela mulher, aquela jovem, se converte ao Deus de José. E ela tem o nome, veja o nome dela, Asenate. No hebraico, Asenate é traduzida: não tenho medo de enfrentar nada, eu fico rindo dos problemas, não tenho medo de nada, eu adoro a Deus, eu fico feliz pelos problemas. É a tradução de Asenate. Era mulher de José, questão de herança também. Por isso que quando Paulo, o apóstolo Paulo, é perseguido por espinhos na carne, Jesus fala: Paulo, minha graça te basta, meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo falou: então eu vou gloriar na luta, na perseguição, nas injúrias, na necessidade. Então Paulo foi rir dos problemas. Por isso que a palavra declara que o herdeiro, ele não fica mais preocupado com luta e labuta, ele fica rindo do problema. Ele já sabe que já tem uma herança, que Deus já deu isso para o adulto, e ao mesmo tempo ele sabe que o Deus é o Criador de tudo, está no controle de tudo. Então José prosperou e nunca mais entrou em sofrimento, em decadência e sofrimento. E por isso foi pregado ontem, que os filhos de José, o primeiro Deus mandou pôr, vai lá à frente agora, Manassés, não foi lido ontem, em Gênesis 42, Deus mandou: põe o teu primeiro filho primogênito Manassés. Deus te faz esquecer todo o sofrimento que tu passou no passado do seu pai. O segundo filho, depois Efraim, eu te multiplico, e aonde tu foi aflito vai ser honrado, e as pessoas vão se dobrar a ti. É a tua multiplicação, a herança de José. Por isso que a herança é diferente de cada um, mas os princípios é o mesmo. Ao você tornar herdeiro em Cristo mesmo, Deus te honrará, você vai ter a convicção que Deus está no controle de tudo, você vai ter a certeza que ao enfrentar a luta, você vai rir dos problemas, você vai gloriar, porque Jesus já deu toda a vitória. Você vai ter a noção que o sofrimento não te abala mais, é a unção do esquecimento do sofrimento, é a visão de Manassés. E ao mesmo tempo você vai multiplicar cada vez mais, porque a herança de Deus é incomensurável. Isso ocorreu com José. De todo o ano que ele viveu na terra, nunca mais ele sofreu e padeceu, foi honrado, até que os irmãos dele vêm e se dobram a ele, mas ele não pisa em ninguém. Ele fala: meus irmãos, não fiquem tristes porque me vendeu como escravo, nem lembro disso, mas é para a conservação da vida que tudo ocorreu. Então José pensou e entendeu que o plano de Deus era para conservar a vida na terra. José não estava com vaidades antes: eu podia voltar para o meu pai, eu estou trabalhando na casa do Potifar e eu estou um bom empregado, talvez ele me deixa passar umas férias na casa dos meus parentes lá em Israel. Então José ainda vivia vaidoso. Vaidade é pensamento do eu, fora do plano de Deus. Por isso que Deus não permitiu ele sair. Deus só pôde operar na hora que José perdeu toda a vaidade humana. Por isso que ele foi lá para a cadeia. E
até o copeiro esqueceu dele, porque ele ajudou o copeiro na interpretação do sonho do padeiro e do copeiro, e acabou que o padeiro morreu porque ele queria a morte do faraó do Egito, e o copeiro acaba esquecendo José. Então José fala: a minha única chance era essa, de alguém lembrar de mim. Então ainda ele fazia planos dele. Mas o que adiantaria José sair do Egito? Ele ia voltar para casa, e a fome que viria? Ia morrer todo mundo. Mas o plano de Deus é maior. Como está em Isaías 55, os pensamentos, o plano de Deus é maior do que os nossos. Mas quando vivemos a herança dos salvos, Deus vai nos dar aquilo que Ele projetou para nós, que é o melhor. Antes da fundação do mundo, Ele é o Cordeiro que já morreu. Por isso que ser cristão é ser co-herdeiro, a herança nos pertence. Então essa parte agora é para você entender o que ocorre na hora que a herança vai ser liberada. Então esses princípios são idênticos para todo mundo. Deus vai te manifestar como o dono de tudo e está no controle de tudo. Ele já projetou, planejou e é imutável. Isso que Deus operou, e até o faraó do Egito reconheceu, falou: José, o teu nome vai ser mudado, vou te chamar o nome de, volte lá para você ver, Zafanete Parneia, quer dizer, o teu Deus é o Criador, o dono de tudo, e tudo foi feito por Ele, e Ele criou tudo, Ele sabe de tudo, nas outras traduções. Então quando alguém olhava para José no Egito, e eles falavam a língua egípcia, então todo mundo sabia que José, o governador, era chamado desse nome. Veja bem, volte lá, Zafanete Parneia. Os egípcios olhavam para o governador, falavam: esse é Zafanete Parneia, quer dizer, o Deus dele criou tudo, e tudo está no controle do Deus de José. Ele criou tudo e ele está no controle de tudo. Então as pessoas olhavam para José e falavam: mas por quê? Porque aí as pessoas falavam: é porque José interpretou que viria uma seca no mundo, 7 anos, depois 7 anos de fartura, e não ocorreu isso. Não estamos vivendo 7 anos de riqueza, agora é 7 anos de fome e seca. É o Deus de José que revelou isso para ele, deu para ele. Por isso que o Deus dele criou tudo, sabe de tudo e fez tudo por ele. Aí as pessoas viam, por isso que Deus foi louvado até no meio dos incrédulos. A herança é para a glória de Deus também. Até os egípcios reconheceram a grandeza de Deus. Por mais de uma geração, o Egito viu o Deus vivo ser manifesto. Depois foi vindo as outras gerações, mudou os faraó, entrou aquela situação de escravidão do Egito. Mas Deus sempre tem a sua herança para o seu povo. E aquele fiel José, a herança foi liberada para ele e alcançou muitos, até a terra inteira, e ele também foi beneficiado. Então, ao longo da história de José, ele não padeceu mais miséria, nem opressão, e teve longevidade, porque até os filhos dele é indicativo de herança. Manassés, Deus faz esquecer todo o sofrimento e nem lembra mais de nada ruim. Efraim, Deus te multiplica e te honra diante de todos, até quem te perseguiu, Deus vai te colocar em honra, e as pessoas se dobrarão diante de ti. Então essa herança para nós também, é os princípios da herança, porque José aponta para a igreja gloriosa. Agora voltemos à vaidade que José ainda tinha, que estamos refrisando. Então José estava já no Egito, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, antes ameaçado de morte. Ele trabalhou primeiro na casa do Potifar. Então a mulher do Potifar sensualizou ele, mas ele não pecou. Aí ele foi acusado de estuprador, foi preso. Mas sempre ainda José nutria no seu pensamento vaidades. Vaidade é pensamentos ou planos que não é de Deus, que é coisa inútil. Tudo que é inútil, Deus não vai usar nem transformar para ele. Tudo que é inútil, que não tem valor para Deus. Então muitas vezes os planos humanos, as estratégias, os desejos humanos é chamado vaidades, como Salomão escreveu. Tudo do ser humano é vaidade, traz desgaste do espírito, mas o plano de Deus dura para sempre. Então, ao viver a herança dos salvos, teremos o melhor de Deus, que não perece, e traz vitória, e traz bênção.
O plano de Deus é que harmonizemos com o plano dele. Por que Deus quer isso? Porque quando o Senhor criou o ser humano, Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva para fazer planos de si mesmo. Mas para quê? Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para reinar as obras da minha mão. Não é o que está lá no Salmo 8? Então veja, Deus já tinha um plano para o ser humano. Não o ser humano fazer planos de si. Deus já fez planos para nós, são os melhores. Ele quer que estejamos em harmonia para reinar com Ele na eternidade. Aqui na terra já tem herança. Esse é o plano de Deus. Por isso que somos co-herdeiros em Cristo, direito de herança. Mas aí a herança, ela é para adultos. Quando é menor, fica debaixo de tutor. Gálatas 4:2. Então ser cristão é ser herdeiro. Eu tenho que dar sacrifício para Deus me abençoar. Eu tenho que viver legalismo. Não, eu tenho que ir atrás do apóstolo para orar para mim, para ver se melhora. Não, Jesus já deu tudo. É uma questão de habilitar-se para a herança. Herança é quando os pais morrem, ou o dono da propriedade morre, passa para os herdeiros. Então Jesus morreu, ressuscitou, então ele deixou herança. É uma herança para a terra e para a eternidade. E herança não é habilitar, não é mostrar documento. No mundo espiritual é habilitar. Caráter de Cristo, identidade, comunhão, fidelidade, a pessoa ser leal. E José foi aperfeiçoando como herdeiro. Aí chega no momento em que ele não pode mais ter nenhuma vaidade pessoal, mas dependência de Deus. Aí na hora que ele está dependente de Deus mesmo, começa Deus falar a herança, e ela vai cumprindo. Aí José prospera, vira governador, honrado, sai da cadeia, vira honrado. E veja bem que vai ocorrendo tudo isso. O nome dele é mudado para Deus é o Criador, e Deus criou tudo para ele. Então José era olhado lá no Egito não como José, quer dizer, Deus a minha salvação, mas José era chamado de, volte lá no nome, Zafanete Parneia. O Deus de José é aquele que criou tudo para ele, e tudo ele fez para ele, tudo está no controle dele. Então o egípcio olhava, ali o governador José, Zafanete Parneia, o Deus de José criou tudo para ele, controla tudo, está no controle dele. E ele então abençoou José para defender toda a terra e o Egito. Então as pessoas honravam José e ao mesmo tempo louvavam a Deus do céu. Veja que maravilha que ocorreu. Então, quanto mais nós temos herança aqui na terra, mais as pessoas vão reconhecer Deus em nós, a sua glória, o seu nome, porque estamos enquadrados no plano dele. Mas quando nós não estamos no projeto de Deus, as pessoas vão falar: você venceu na vida, o seu esforço, o seu QI, sua inteligência, você tem dons e você merece um diploma, uma honra, um nome de rua. O mundo vai fazer isso, reconhecimento do homem, vaidades, que não leva a nada. Mas quando a pessoa está no plano de Deus, o ímpio vai olhar: mas aquele ali não tinha nada, mas agora mudou a vida dele. Aí a pessoa vai falar: é uma herança de Deus na minha vida, Deus mudou minha vida, Deus é o Senhor que criou tudo e eu vivo a herança dele. O que está ocorrendo em mim é porque Ele quer me liberar para o nome dele ser louvado. Então as pessoas vão olhar em nós, não a vaidade pessoal, mas a glória de Deus. Isso que é a herança dos salvos, para a terra e para a eternidade. E por isso que também vai acompanhando. Manassés, o filho de José, o primeiro. Deus me faz esquecer o passado, não há lembrança nem do ruim, do mal. Longevidade, saúde. Manaim, multiplicação. E veja bem que a palavra declara que até a esposa de José participa da herança de Deus. Asenate, eu me alegro diante das lutas, não tenho medo de enfrentar nada, enfrento tudo sorrindo. É o que Paulo escreveu. Vou me gloriar em qualquer coisa. Então, na medida que você está na herança, vem um problema, você ri do problema. Alguém fala: você vai ter problema, luta. Aí você fala: eu vou rir desse problema, eu vou gloriar. Quando eu estou fraco, quanto mais eu dependo de Deus, mais o poder aumenta. Então eu vou rir dos problemas.
Mas quando a pessoa está menina na fé, ele fala: estou com medo de morrer, a luta está séria, está muito difícil, e chora, esperneia e fica apavorado, aí é menino na fé. Mas o herdeiro, ele ri do problema. Por isso que Deus prepara a esposa de José, chamada Asenate, que quer dizer esse nome, rir do problema. Então José casou com Asenate, que creu em Deus também, e o nome dela significa rir dos problemas. Então somou José com Asenate, aquele que tem um Deus que criou tudo e sabe de tudo, e na hora de enfrentar os problemas, rir dos problemas, e Deus opera mais ainda. E teve 2 filhos, Manassés, que faz esquecer o passado ruim, e Efraim, que multiplica tudo. Por isso que a herança foi grande para José, e o Deus vivo foi louvado até no meio da incredulidade do Egito, até mesmo aonde havia idolatrias malignas. O povo do Egito declarou, na hora que falava José, eles tinham que falar: o Deus de José é o criador de tudo, que fez tudo, e tudo está no controle dele. Então, por muitos e muitos anos e séculos, o povo do Egito e as nações iam no Egito e falavam: vamos lá no governador. Não chamava ele de José, mas vamos lá no governador chamado Zafanete-Parneia. Vamos lá no governador, aquele que tem um Deus que criou tudo está no controle dele, criou tudo para ele. Todo mundo tinha que falar Zafanete-Parneia diante de José, estava louvando a Deus. Então foi um período em que a glória de Deus manifestou. Foi um período que a população no mundo inteiro foi evangelizada, conheceu o Deus vivo, por causa da herança. Por isso que Deus quer a igreja gloriosa, para que as pessoas reconheçam o nome do Senhor eterno e se volte para Deus. A herança é para nós, para os terceiros, para os ímpios converter e para Deus ser louvado. Por isso nós temos que ter a visão da herança dos salvos, prosseguir na maturidade. Agora, se é menino na fé, fica debaixo de tutor, alguém ora, alguém clama, alguém pede, mas fica uma bênção limitada. Veja, tem jeito de Deus dar herança para o menino na fé de Manassés, de Efraim? Não tem jeito. De mudar o nome de José para Zafanete-Parneia? Não tem. Tem jeito de dar uma esposa Asenate? Não tem. Bênçãos limitadas. Mas quando torna herdeiro, adulto, esses princípios vai passando para a igreja. Então essa é a fase de hoje, que vamos continuar amanhã, todas voltadas para José, porque ele prefigura a igreja gloriosa. Então essa sequência vai até domingo, as consequências da herança para nós, para os terceiros e para Deus ser louvado. Vai seguindo até domingo esta ministração de que é ser herdeiro em Cristo. Então José é um exemplo de uma herança. Desde menino, Deus já foi falando a herança dele, porque ele era obediente e leal ao pai, mas não cumpriu de uma vez. Ele foi aperfeiçoando até que tornou adulto na fé, e aí ele conseguiu a herança que Deus já tinha dado para ele antes dele nascer, porque a herança é já dada antes da fundação do mundo. Então é isso que Deus tem para todos nós. E a herança em Cristo é maior ainda. Então o povo de Deus está perdendo o melhor, porque está só querendo ficar menino na fé, ou só que alguém ore para resolver problema, e muitas vezes fica debaixo de um tutor ruim, ou de um curador que não vai ajudar em nada. Mas o cristão que prospera, ele terá herança abundante. Ser cristão é ser co-herdeiro, não esqueça isso. Então essa é mais uma fase, e amanhã segue mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé, e vamos então orar, irmãos e irmãs, para que a herança lhe seja liberada. Infelizmente tem muitos cristãos que não valorizam nem o ministério, nem a visão de Deus, mas Deus falou: meu filho, vá adiante. Aqueles que amam e querem a minha herança não vão perder. Herança tem que conquistar, herança tem que ir atrás, herança tem que habilitar. Se as pessoas não querem vir na igreja, não querem envolver, vai ficar debaixo do tutor o resto da vida, aí a herança fica minguada. Mas aqueles que envolvem não vão se decepcionar jamais. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa. A igreja que vai tornando gloriosa
ela chega no nível da herança dos adultos, herança dos salvos. E a herança dos adultos, ela é prefigurada em José do Egito, que foi aquele jovem que Deus foi liberando para ele uma herança que já era dada antes da fundação do mundo, e pôde cumprir nele uma herança para a terra e para a eternidade. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente santa e gloriosa, abundante vitória para todos os presentes, abundante vitória para todos os fiéis, abundante graça para todos aqui presentes, e que todos continuem esta campanha que vai seguindo até domingo, a herança dos salvos, louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muitos têm rejeitado a visão de Deus, muitos preferem agir como Israel. Fale Moisés conosco, mas Deus não. E aquele povo morreu, foi no deserto. Deus não se agradou da maior parte de Israel, porque não quiseram ser íntimos de Deus. Assim é com a igreja. Muitos ainda querem viver ainda o curso natural da vida caída, em vez de depender de Deus. Mas os que fazem a vontade do Pai duram para todo sempre, para a terra e para os céus. Só que a igreja torna realmente gloriosa. Nos ajude, Pai, a prosseguir cada vez mais como co-herdeiros em Cristo. Vida abundante a todos, prosperidade a todos, abundante vitória para todos, que todos entendam cada vez mais os princípios da herança em Cristo Jesus. Somos co-herdeiros, ó Pai. Abençoa todos rica e abundantemente, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.